A paz do nosso Senhor Jesus, boa noite a todos. Minha esposa acabou de fazer uma ministração e nessa noite que tocou no coração dele, e vem tocando no meu coração também, enquanto ele estava ministrando, Deus também tocou no meu coração. E ele disse umas palavras abençoadas. E ele também falou sobre um projeto que Deus colocou no nosso coração, que é esse projeto Minuto com Deus. Na verdade, é um ministério que Deus colocou em nossas mãos e nós, como nós temos orado muito, Deus tem mostrado que é o ministério que Ele nos colocou, para nós estarmos saindo e evangelizando e realmente proporcionando às pessoas que elas realmente tenham um minuto com Deus e desse minuto elas passem a ter uma vida com Deus, com Jesus. Porque tudo começa de um minuto que você tem um encontro com Deus. E depois isso se expande para a sua vida, porque nesse minuto que você tem encontro com Deus, Jesus entra na sua vida e Ele faz o resto. E Ele começa a falar com você, e Ele começa a te mudar. E é para isso que Deus nos chama, a todos nós, independente de cargos, independente de igreja, independente de placa de igreja. Ele nos chama para levar o nome de Jesus, Ele nos chama para semear o reino, para semear a volta de Jesus. Porque Jesus ele já reina de forma invisível. Mas ele vai vir, ele vai voltar e todos os olhos vão ver. Então nós temos que alertar e falar das pessoas, daquilo que traz salvação, daquilo que é um caminho no mundo e que tudo está perdido, que as pessoas não acham mais caminhos. E Deus colocou esse projeto, nós não ficarmos, mas eu nunca gostei de ficar dentro de igreja, em cima de altar, pregando somente para as pessoas, para crente, eu nunca gostei disso. Porque a gente sente como Deus, cada um tem um chamado, a gente sente o chamado de Deus. E Deus sempre mostrava os meus filhos, aqueles que precisam, aqueles que estão doentes, estão lá fora. E as pessoas, como meu esposo falou, preocupadas em trazer festividades dentro da igreja, preocupadas em fazer campanhas para trazer outra igreja, para uma igreja ficar ouvindo outra igreja. E as pessoas que estão lá fora, que estão perecendo, que estão precisando da palavra de Deus, que não conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Porque nós temos que entender, eu sempre falo, nós temos que entender quem é Jesus. Porque você não faz ideia do quanto que você está perdendo quando você não entende quem é, que aqui esse nome de Jesus não é somente o nome, ele é vida, ele é a luz que a sua vida precisa, ele é a esperança, ele é tudo. Nós temos que procurar conhecer Jesus. Então, o que Deus colocou no meu coração, no coração do meu esposo, o pastor Luiz, é nós levarmos as pessoas para que elas conheçam quem é Jesus. Ele não veio para te prometer prosperidade, para te dar um carro novo. Ele não morreu na cruz para te dar um carro novo, uma casa nova. Foi muito mais que isso. Ele morreu para te dar salvação da sua alma. Porque como eu sempre falo, essas coisas vão ficar por aqui, vão passar. Vai tudo passar. Mas a única coisa que você vai levar contigo é a luz da tua alma, é a tua alma, é a salvação da tua alma. E Jesus ele veio para salvar. Ele se importa com quem você é por dentro, aqui no coração. E Ele ama você e quer te dar salvação. É isso que a gente tem que levar para as pessoas. É esse projeto que a gente vai logo estar nas ruas, onde nós temos para fazer uma camiseta e sair evangelizando aonde Deus nos mandar, falar com as pessoas. E nós temos outros projetos de que Deus anda colocando na nossa mente, que vai se desenvolver aos poucos, colocando no nosso coração, de ajudar as pessoas de diversas formas. Mas Deus ele vai formando um grupo, uma equipe, a gente sabe disso com o tempo, que vai fazer com que nós ajudemos as pessoas, tanto espiritualmente, como em outras coisas que elas possam estar precisando. Porque esse é o trabalho do cristão, cuidar das pessoas. Esse é o trabalho do pastor, cuidar das pessoas. Então nós queremos exercer esse trabalho, esse ministério que Deus colocou em nossas mãos. E eu vou estar lendo um versículo que fala exatamente sobre isso que eu acabei de falar no começo, que está lá em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Esse versículo é o último versículo do livro do Evangelho de Marcos. E aqui ele dá uma ordem, ele dá um mandamento. Ide e fazei discípulo de todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é esse ide? Esse ide, a gente ficar apenas dentro da igreja pregando, a gente criar aquele costume, aquele comodismo. Todo domingo eu vou para a igreja, todo, sei lá que dia da semana eu vou para a igreja, 2, 3 vezes da semana eu vou para a igreja, sento, ouvo a palavra e vou embora. Ou sento, subo no altar, prego para as pessoas e vou embora e continuo o meu cotidiano. Você já pode pensar o que você está fazendo? Que almas você está trazendo? Você está indo atrás daquele que está no mundo da droga e precisa se libertar, você está indo daquele que está no mundo da bebida e precisa se libertar, você está atrás daquela prostituta que precisa se libertar, e às vezes ela quer se libertar, mas não tem forças, ela precisa de alguém que leve uma palavra, um auxílio para ela ter força. Você está indo atrás daquela pessoa que muitas vezes, não só de alimento espiritual, mas está precisando de um pacote de arroz, de um pacote de feijão na sua casa, porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, você pode dividir algo que você tem na sua casa. Você está indo atrás daquelas pessoas que estão doentes numa cama e precisam de ajuda. Será que a gente está fazendo isso? Quando a gente está dentro da igreja, a gente está apenas no comodismo, se preocupando em trazer festividades, se preocupando em trazer igreja dentro de igreja. A gente está fazendo isso? Porque o ide é o que os discípulos faziam. Os discípulos, eles se espalharam, principalmente depois que Jesus, ele ressuscitou, subiu o céu e mandou o Espírito Santo. Eles foram batizados no Espírito Santo em Pentecostes. Os discípulos, eles começaram a sair em várias cidades. Quando você vê lá na Bíblia, Efésios é uma cidade que os discípulos foram, Coríntios é uma cidade que os discípulos foram, e outras cidades. Cada discípulo, eles iam de 2 em 2, ou até mesmo sozinhos, eles iam e pregavam a palavra e faziam o que está escrito aqui, discípulos. Eles batizavam em nome do Espírito Santo, eles faziam discípulos, eles levavam ao conhecimento quem era Jesus. E o que Deus quer que nós façamos hoje não é ficar construindo igreja de tijolos e ficar presos lá dentro. Deus quer que nós sejamos a igreja e caminhamos pelo mundo. Na verdade, as pessoas não entenderam ainda de verdade o que Jesus ensinou. O amor e sair pregando a palavra de Deus. Sermos a igreja. Porque se o Espírito Santo vem morar dentro de nós, se nós recebemos Jesus dentro de nós e Ele nos muda, nos purifica, nos lava em teu sangue. Ele passa a morar dentro de nós. Quem somos nós? Nós somos a igreja que caminha na terra. Nós somos instrumentos que Deus ele purifica para sermos usados, para a honra e glória dele. Não é para mim, né, para o meu esposo se aparecer, não, é para Deus aparecer. É para Jesus aparecer, porque não é eu e nem é o meu esposo que vai fazer a obra na sua vida. Nós não temos esse poder, mas é a palavra, é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo que nós temos que levar até vocês. Esse ide significa isso. E as igrejas estão morrendo, as igrejas elas estão sendo... A gente vê cada coisa acontecendo na igreja, as igrejas estão sendo destruídas, as igrejas estão saindo de fora da palavra, as pessoas estão desacreditando na palavra e em Jesus, porque elas não estão cumprindo aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus exemplificou com sua própria vida aqui na terra e os discípulos exemplificaram. A gente não está fazendo isso, a gente está preocupada, as pessoas estão preocupadas em ficar em cima de um altar e encher a igreja. Eu preciso ver a igreja cheia. Tá, a igreja está cheia, mas as pessoas estão cheias de Jesus? Ou elas estão vazias? Ou elas nem lêem a Bíblia no seu dia a dia? Ou elas nem sabem direito quem são Jesus? Elas acham que Jesus é aquele que vai dar o carro, a casa, a cura. Jesus ele cura sim, mas ele cura primeiro a sua alma. A sua alma tem que ser curada dos traumas, a sua alma tem que ser curada dos vícios, a sua alma tem que ser lavada dos pecados, a sua alma tem que ser liberta da mão de Satanás. E a cura vai ser apenas consequência, a cura física. Mas primeiro é a sua alma, o que importa é a sua alma. Mas estão pregando ao contrário. O que importa é você se enriquecer, você se encher de dinheiro, você ter fama, você tem um cargo na igreja, pastores querem ficar famosos, pastores andando como artistas, pastores dando autógrafo, falsos profetas enganando na igreja, pessoas sendo ungidas sem ser pela ordem e pela vontade de Deus. Está acontecendo cada coisa dentro da igreja e saindo do propósito de Deus, desse ide e ensinar. Desse ide e acolher, desse ide e curar. Pastor não é para ficar famoso, não é para ficar rico, não é para ter dinheiro, não é para tirar dinheiro das pessoas. Pastor é para ir até as ovelhas de Jesus, porque as ovelhas são de Jesus. E dar auxílio, dar cura, levar Jesus até elas, sermos instrumento para levarmos Jesus até ela. Pastor é ir atrás das almas que estão lá fora feridas. E isso que Deus tem colocado no nosso coração, e isso que significa o ide e ensinar. Toda vez que vocês lerem essa palavra, lembre-se que esse ide é ir lá no mundo e a busca das almas que Jesus tem, que Jesus quer que sejam alcançadas, as almas que estão feridas lá fora. E aqui no final, ele fala
que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas vezes a gente tem medo de sair lá fora e pregar a palavra, mas Jesus está falando que Ele vai estar conosco, é Ele que vai estar falando. Se você tem fé, se você busca, se você está em Jesus, se você sabe quem Ele é, se você tem intimidade com Ele, Ele vai estar com você. Se acontecer cura, Ele vai fazer a cura. Porque da mesma forma que era o ministério que a gente lê aqui em Marcos, em Mateus, em João, que Jesus saía e curava, quando Ele deu ordem para os discípulos, os discípulos faziam a mesma coisa. Da mesma forma Ele vai fazer esse ministério, mas quando nós verdadeiramente andamos com Ele. E Ele vai estar conosco para que nós possamos resgatar essas vidas. Em breve, não sei se daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, nós estamos em oração, nós vamos preparar tudo, nós vamos estar saindo, levando o nome de Jesus, orando pelas pessoas que precisam, pedindo meios para Deus, para nós ajudarmos as pessoas de todas as formas que Ele quer que nós possamos ajudar, porque isso é exercer amor. E se nós queremos que as pessoas aprendam a amar, nós temos que amar primeiro, indo até ela e trazendo essas almas para Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está voltando. Fique com essa palavra em nome de Jesus.